Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula da cadeira Termodinâmica 1. Esta será a última aula relativa ao capítulo 3 e conta com mais um novo subcapítulo referente aos sistemas abertos. Este subcapítulo será dividido em 4 partes, sendo estas relativas à conservação de massa em sistemas abertos, as 3 parcelas que compõem o trabalho total realizado, a primeira lei aplicada a sistemas abertos e ainda alguns equipamentos tipo que operam em sistemas abertos em regime permanente. Como já foi visto nas aulas anteriores relativas ao primeiro capítulo, os sistemas abertos trocam massa com a vizinhança. Logo, é necessário acrescentar uma componente na equação da variação energética relacionada com a variação da energia da massa que entra e sai no sistema. A equação da continuidade aborda a troca de massas existente entre o sistema e a vizinhança e é geralmente escrita em termos de caudais, massa a dividir pelo tempo. Ao multiplicar a massa que sai pela energia dessas partículas, que conta com a energia eterna, energia cinética e energia potencial, e subtraindo a multiplicação da massa que entra pela energia dessas partículas, que conta com as mesmas 3 formas de energia, obtém-se a variação total de energia referente à entrada e saída de massa no sistema. Caso não se utilize a massa, mas sim os caudais, o resultado será a variação total de energia por unidade de tempo, ou seja, potência. A energia referente à parcela do trabalho total realizado no sistema pode ser dividida em 3 outras parcelas. Trabalho no volume de controlo, relacionado com o trabalho realizado, por exemplo, por uma turbina que se encontra no interior de um volume de controlo e faz movimentar um fluido. Trabalho de fronteira, relacionado com o trabalho realizado quando há deformação da fronteira, ou seja, variação de volume e pressão. E ainda, trabalho de escoamento, relacionado com o escoamento de massa que entra e sai no volume de controle. Este último só é presenciado em sistemas abertos. Por fim, deve-se diferenciar os dois tipos de regime que um sistema aberto pode apresentar. Permanente, quando a massa que entra no volume de controle é igual à massa que sai, figura à direita, e regime transitório, quando a massa que entra no volume de controlo é diferente da que sai, figura à esquerda. O único caso de sistemas abertos que são cíclicos são relativos a sistemas em regime permanente, uma vez que a massa dentro do volume de controle no instante inicial é igual à massa no volume de controle no instante final. No entanto, é necessário verificar que todas as outras propriedades também apresentem os mesmos valores no instante final e inicial. Para ambos os tipos de regime, estão expostas as equações de variação energética, sendo que no caso do regime permanente, não se faz a distinção entre o valor de caudal que entra e sai, uma vez que é o mesmo, nem apresenta a parcela de variação de massa no volume de controlo, dada pela derivada em função do tempo deste integral no caso do regime transitório, pois em regime permanente não existe variação do valor da massa no volume de controle, uma vez que o caudal mássico que entra no volume de controle é igual ao caudal mássico que sai do volume de controle. Para finalizar este capítulo, são apresentados alguns equipamentos tipo que se podem encontrar nos mais variados exemplos de instalações, bem como as equações referentes ao trabalho realizado pelos mesmos, ou ao calor transferido, ou ainda à mistura de massas do mesmo fluido. Note-se que adiabático significa que não troca calor. Chegamos agora ao fim da nossa última aula do terceiro capítulo. Recomendo que façam uma revisão a todos os conceitos que foram abordados, não só nesta aula, mas também nas anteriores, uma vez que estes conceitos nos vão acompanhar ao longo de toda a cadeira. Recomendo também que façam alguns exercícios e não se esqueçam que no fim deste capítulo teremos uma aula de exercícios com o intuito de colocar em prática toda a matéria lecionada.